Salve, salve galera, professor Zanin mais uma vez com vocês hoje para falar um pouquinho sobre a nomenclatura dos compostos orgânicos. Diferentemente dos compostos inorgânicos, que têm os seus nomes em origens históricas, eventualmente, os compostos orgânicos têm uma nomenclatura clara e racional. É fato que por haver muitos compostos orgânicos, há muitos detalhes e muitas regrinhas em sua nomenclatura. Mas se você vai entendendo passo a passo essa estruturação de sua nomenclatura, sucesso garantido. Nós vamos fazer duas aulinhas de nomenclatura, uma com os conceitos iniciais e para os compostos que têm cadeia normal não ramificada. É fundamental a compreensão dessa aula para a próxima aula, que seria da nomenclatura dos ramificados, tá certo? Se inscreva no canal, dê um joinha se gostar do vídeo e aperta o sininho lá para seguir, para receber as sequências de aulas dessa jornada da Química Orgânica, certo? Bora lá então! Bom, primeira coisa, nós vamos fazer estudo de uma nomenclatura oficial. Existem inúmeras formas de denotar um composto orgânico, algumas mais arcaicas, algumas usuais, outras comerciais. Nós vamos focar na nomenclatura oficial. Eventualmente, no meio da jornada, quando nós encontrarmos um ou outro composto de relevância, nós então falaremos sobre a nomenclatura que não é oficial, que é usual, que é comercial, sistemática, etc. e tal, beleza? Mas, de forma geral, a nomenclatura oficial, uma nomenclatura regida pela UPAC, que é o órgão da química, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada, que regulamenta a nomenclatura e estruturação da química, nós temos a nomenclatura da seguinte forma. Todo composto orgânico dentro desta nomenclatura tem um prefixo que se refere ao número de carbonos que o composto contém. Simples, a gente sabe contar, então a gente sabe associar um prefixo que a gente vai estudar aqui memorizado, certo? Daí nós temos na sequência um infixo, quer dizer, uma parte central, uma parte no meio do composto, que fala do tipo de ligação que o composto tem, se só tem simples ligações, se tem duplas ou triplas ligações, e um sufixo que nos fala um pouquinho sobre a função química que o composto pertence. Por exemplo, existem inúmeros grupos de substâncias orgânicas, os hidrocarbonetos, álcoois, aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos, e cada grupo desse tem uma terminação específica, tá certo? Por exemplo, o etanol, que é o álcool que se vende no posto, ele termina em ol. Isso indica que ele pertence a um grupo de substâncias chamadas álcoois. Nós vamos estudar cada grupo desse mais adiante um pouquinho, beleza? Então, regra geral, um prefixo que fala do número de carbonos, um infixo que fala do tipo de ligação e um sufixo que fala do grupo de qual essa substância pertence, ou seja, a função química que ela pertence, tá certo? Professor, mas como é que eu vou saber os prefixos, os infixos? Ok, vamos lá. A UPAC recomenda que você saiba até 10 carbonos. É bom saber um pouquinho mais, 11, 12, eu vou contar como a gente determina isso, tá bom? Mas aqui, a regra geral é a seguinte, olha, de 1 até 4 carbonos nós temos prefixos históricos. E a gente precisa memorizar isso a qualquer custo para que a gente possa seguir, beleza? Então, 1 carbono met, 2 carbonos et, 3 carbonos prop e 4 carbonos but. Então, met, et, prop e but. Não pode esquecer isso. Lembrando que esses prefixos met, et, prop e but valem apenas para contar carbonos. Então, em qualquer outra situação que eu preciso dizer 2, 3, 4 na química orgânica, nós usamos os prefixos gregos, assim como nós fazemos aqui para a sequência de carbonos após o quarto carbono. Então, mono para 1, di para 2, tri para 3, tetro para 4. Mas se nós estivermos contando carbonos, met, et, prop, but, beleza? Está destacado de outra cor, você não pode esquecer, anote isso, é importante isso para você que está começando agora, tá bom? Depois do quarto carbono são prefixos gregos, pente, ex, hept, octa, non, dec. Tá vendo que eu tirei a vogal? Porque nós vamos associar eventualmente uma outra vogal aqui. Então, por exemplo, para 5, né, o prefixo grego, pentá. Então a gente está tirando a vogal porque a gente vai somar aquele prefixo, um infixo que começa normalmente com uma vogal, beleza? Então é importantíssimo. 11 seria undec, 12 duodec, 13 tridec, tetradec, pentadec e assim por diante. Mas é importante que se estabeleça essa memorização até o 10º, beleza? Já nos infixos nós falamos do tipo de ligação. Como assim tipo de ligação, professor? Se no composto existe apenas ligações simples,
O infixo que a gente usa no meio do composto vai ser an. Então pense o seguinte, ó, etanol. Etanol, dois carbonos. An, simples ligações. Então o etanol ele tem apenas dois carboninhos e entre esses dois carboninhos apresenta uma simples ligação, uma ligaçãozinha simples, entende? Esses infixos são apenas entre carbonos, tá bom? Quando tem uma dupla, nós usamos o infixo em. Quando tem uma tripla, in, tá vendo? É uma ordem de sequência, né? De vogal, ó, A, E, I. Então, an, quando só tem somente simples. Quando apresenta uma dupla, a gente coloca o em. Uma tripla, in. Professor, mas e se tiver mais do que uma dupla? Ok, se tivesse duas duplas, a gente usa prefixos gregos de, em. Se tivesse três, tri, em. Professor, se tivesse uma dupla e uma tripla, ok. Se tivesse uma dupla e uma tripla, nós íamos usar, deixa eu colocar aqui porque eu antecedi o slide aqui, se tivesse uma dupla e uma tripla, nós íamos usar em da dupla mais o in da tripla, ou seja, enim, beleza? Professor, então zanin é uma simples e uma tripla? Nada a ver, isso só se aplica à nomenclatura de composto orgânico, não à nomenclatura de pessoas, tá bom? Apesar que seria uma bela de uma ideia começar a dar nome de pessoas com os conceitos da nomenclatura da química orgânica, ia ser divertidíssimo. Bom, enfim, o que acontece é que o sufixo é correspondente às funções químicas orgânicas. Olha, existem dezenas, centenas de funções orgânicas. No ensino médio, a gente estuda mais de uma dezena, quase umas 20 funçõezinhas, beleza? Que nós vamos estudar, vou preparar essa aulinha para vocês. Mas existe uma função que é bem simplesinha e a gente vai usar ela como pano de fundo para a gente estudar a nomenclatura mais aprofundada, que são os hidrocarbonetos. Como o nome sugere, hidrocarbonetos significa que só tem carbono e hidrogênio. Então, só carbono e hidrogênio. Então, é simples a sua estruturação e consequente leitura para a nomenclatura, para aprender a nomenclatura. Mas olha só, existem os álcoois, que terminam em ol, os aldeídos terminam em al, acetonas terminam em ona, os ácidos carboxílicos em oico, e assim uma dezena de outras funções orgânicas, beleza? Bom, a gente vai focar nos hidrocarbonetos. Então, por exemplo, etanol, dois carboninhos, simples ligações, e isso pertence a um grupo chamado álcool, beleza? É importante que você assista às duas aulas iniciais, a aula da química orgânica sobre a sua introdução, sobre os postulados de Kekulé, para aprender a desenhar composto. É importantíssimo que você assista a outra aula sobre classificação dos carbonos e da cadeia carbônica, porque nós vamos precisar nessa longa jornada, beleza? Vai lá, corresponde à primeira e à segunda aula de química orgânica que a gente estruturou, beleza? Bom, veja lá. Vamos diretamente ao exemplo. Tem um metano perdido, esquece que eu vou ficar na frente dele aqui, ó, para sair da animação, beleza? Bom, então, como é que dá a nomenclatura desses hidrocarbonetos, que eu disse que serão os compostos que nós vamos denotá-los, que nós vamos tentar compreender primeiramente, pela sua simplicidade estrutural? Bom, primeiro, nós vamos tentar dar nome para esses hidrocarbonetos que são saturados. O que significa saturado? A aulinha número 2 que nós tivemos, que são compostos que só têm simples ligações. E de cadeia normal, que é uma cadeia que não é ramificada. Ou seja, por exemplo, esse cara aqui, ó, o CH4, que é o gás metano. Esse cara ele é um composto saturado, não tem duplas nem triplas ligações, também não tem ramificação, ou seja, só tem um carbono mesmo. Então, como nós daríamos nome para isso? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? Contar o carbono. Contar carbonos. Quantos carbonos tem ali? Um só. Um só, o prefixo é met. Bom, o que mais? Ele só tem simples ligações. Como só tem simples ligações, não tem duplas nem triplas, o infixo é an. E como esse cara pertence aos hidrocarbonetos, a terminação, ou seja, o sufixo, é o. Ok? Nós estamos escolhendo os hidrocarbonetos para dar a nomenclatura e depois replicar isso para as outras funções. Desta forma, o nome desse composto seria metano, certo? Um carboninho met, simples ligações an e hidrocarboneto o metano. É o gás do lixo, os gases dos pântanos, fruto da decomposição de matéria orgânica, né? Usado como biocombustível, né? O gás natural veicular, GNV, uma substância bem importante. Sugiro que você faça um estudo sobre o gás metano, beleza? Bom, vamos ao próximo exemplo. Olha só, dois carboninhos, como a gente fala, et, simples ligações an,
Hã? E como pertence ao grupo dos hidrocarbonetos, O. Então, juntando ET de simples ligações, agora eu vou sair devagarzinho, ó. ET de simples ligações, perdão, ET de 2 carbonos, AN de simples ligações e O de hidrocarboneto, nós temos o etano, uma substância também gasosa. Os hidrocarbonetos são substâncias bem importantes, a gente vai estudar na forma de grupos de substância, a gente vai conhecer as suas propriedades, suas características, beleza? Tá compreendendo? Tranquilo? Vamos dar uma pimentada então. Vamos fazer o quê? Ao invés de uma cadeia saturada, vamos tentar dar nomenclatura para uma cadeia insaturada, beleza? Ou seja, que apresenta duplas ou triplas ligações. Aqui é a primeira pimentinha que a gente vai colocar nesse nosso café. Pimenta no café? De onde que eu tirei isso? Tá, enfim, no chocolate até tem, mas no café não. Então, nomenclatura de hidrocarbonetos insaturados de cadeia normal. Na próxima aula, nós vamos fazer uma nomenclatura só para a cadeia que é ramificada, porque ela apresenta um desafio que é dar nome para as ramificações. Mas nada de difícil, só mais uma tarefinha nessa nossa jornada, beleza? Então vamos lá. Ó. Então tá aqui. Esse compostinho aqui, ele tá vendo que ele tem uma dupla ligação entre carbonos? Então, mas a regra é a mesma. Conta carbono, 2 carbonos ET, tipo de ligação, uma dupla em, e como é um hidrocarboneto, termina em O, portanto, o nome desse composto é eteno. O eteno é uma substância bem importante, né? Tipo, ele é um hormônio de amadurecimento das plantas, é conhecido também como etileno, é um nome usual, um nome sistemático desse cara. O nome oficial, eteno, beleza? Os hidrocarbonetos são todos combustíveis, isso é uma coisa importante, são insolúveis em água, já me adiantando, já que eu comecei a falar, eles são bons combustíveis, né? Gasolina, óleo diesel, querosene, são todos hidrocarbonetos, eles são insolúveis em água, são apolares, portanto, né? E são menos densos do que a água, então eles flutuam na água, uma coisa interessante, a densidade deles são pequenas. Bom, aqui nesse caso nós temos 3 carboninhos, então 3 carbonos é prop, lembra lá? É met, et, prop e but, os 4 prefixos que a gente tem que memorizar. Tem uma dupla ligação, então em, e como é um hidrocarboneto O, portanto esse aqui é o propeno. Bom, tranquilo, igual a nomenclatura do outro, só trocamos o an pelo em, porque tem uma dupla ligação. Professor, estive pensando aqui, porque assim, ó, a gente tem uma dupla ligação. Se essa dupla ligação estivesse nesse carboninho aqui, ó, na minha esquerda, aqui, esse primeiro carbono aqui, o nome seria o mesmo, né? Propeno. Porque estar a dupla aqui ou estar lá é a mesma coisa. Se você virar o composto, é o mesmo. Mas e se esse composto tivesse 4 carbonos? Né? Esse seria um problema e um desafio. Porque essa dupla ligação poderia estar em qualquer outro lugar. Vai pensando nisso. Já nós chegamos lá. Bom, 2 carboninhos, et, uma tripla ligação in, hidrocarboneto O, junta tudo isso aí e formou o etino. O etino também é um gás muito importante, né? A temperatura da combustão desse cara é muito elevada, a gente usa ele em maçaricos, né? Ele é conhecido como acetileno comercialmente, e ele é usado, é conhecido também como gás de maçaricos, beleza? Bom, o próximo tá lá, 3 carboninhos prop, tripla ligação in, hidrocarboneto O, propino. Fácil, né? Tranquilo, né? Agora, então, vamos tentar entender quando nós temos mais que 3 carbonos, como a gente deve atuar. Porque com mais do que 3 carbonos, anote isso, nós precisamos indicar aonde se encontra esta insaturação. Então, por exemplo, o propino, acho que eu não tinha colocado aqui, coloquei o propino. Vamos lá a este exemplo aqui. Olha que legal esse exemplo. Tá vendo esse composto? Ele tem uma dupla ligação neste carbono aqui do meu dedo, aqui, tá vendo? Mas e se essa dupla ligação estivesse nesse carbono do meio? Será que ele teria o mesmo nome? A resposta é não. Então, quando tem mais do que 3 carbonos, nós vamos necessariamente precisar indicar aonde se encontra essa insaturação. E a primeira coisa que a gente vai ter que fazer, olha só, é enumerar a sequência de carbonos. Como assim, professor? Enumerar, nós vamos colocar números nesses carbonos. Carbono 1, carbono 2, ou ao contrário, existem 2 possibilidades. Né? Tipo assim, eu posso enumerar da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Mas qual é o critério? Está aqui o critério. Ó. Os menores números possíveis para extremidades mais próximas das insaturações. Ok? Então, por exemplo, tá vendo? Esse carbono ele já contém insaturação. Do lado de lá
o carboninho não tem insaturação, está distante. Então, este carboninho aqui é o carbono de número 1, entende? Então, a gente olha para o composto, procura a extremidade que é mais próxima da insaturação, não importa se é dupla ou se é tripla, mais próxima da insaturação, e começa a numerar da extremidade, não do carbono que tem insaturação, da extremidade, beleza? Dessa forma, nós teríamos este aqui, o carboninho 1, este o carbono 2, o 3 e o 4 lá da ponta, lá do comecinho lá, beleza? Tá claro isso? Isso é bem importante. Então, tem mais do que 4 carbonos, tem insaturações, qual que é a missão? Enumerar essa sequência. Começamos de onde? Da extremidade mais próxima da insaturação, beleza? Então, a gente enumera da extremidade mais próxima da insaturação. Legal. E aí, como é que eu dou o nome? Vai lá. No nome, o que nós fazemos? Nós pegamos este número do primeiro carbono que vem em saturação e nós antecedemos o infixo, no caso aqui, em, no caso se fosse uma tripla, in, e assim por diante. Então, tipo assim, vai ficar assim, em. Então, que nem assim, por exemplo, tinha lá o propeno. Então, seria tipo assim, prop, eno, entende? Então, a gente antecede, pega o número do carboninho, do primeiro carbono que vem em saturação, e antecede um infixo, e a gente faz duas coisinhas. Separa letras de números por um tracinho, e separa números de números por uma vírgula se necessário, beleza? Bom, daí, olha lá, ó. Números de letras separa por um hífen ou por um tracinho, simplesmente, tá ok? Então, como seria o nome desse composto aí, né? Bom, vai lá, but, porque tem 4 carbonos, então 1, 2, 3, 4, but. Aí agora eu vou dizer, eu não seria assim, ó, but, daí a dupla ligação em, mas como essa dupla poderia estar em outro lugar, então eu vou colocar tracinho, 1, por que tracinho? Porque eu vou colocar uma letra e depois um número. Então, but, tracinho, 1, tracinho, porque eu vou colocar outra letra agora. E como eu vou falar da dupla, o infixo é em, e como isso é um hidrocarboneto, o sufixo é um o. Então, esse é o but-1-eno. Tudo bem? Bom, faço uma observação aqui. Antigamente, bem antigamente, esse composto era chamado de 1-buteno. Antigamente, antecipava a nomenclatura a posição do carbono que contém a dupla ligação ou a insaturação de forma geral. A IUPAC não recomenda isso, está em desuso. Você pode encontrar em alguns vestibulares, alguns exercícios, mas eu vou representar aqui sempre a informação mais atual, mais moderna. Então, corretamente seria but, tracinho, 1, tracinho, n. A gente lê assim, ó, but, 1, n, beleza? Se não colocar um número, subentende que está no carbono 1, ok? Tudo bem até aí? Tranquilos? Ok. Vamos a mais um exemplo. Olha esse aqui, ó. Bom, primeira coisa, tem mais do que 3 carbonos, tem insaturações. O que eu tenho que fazer? Enumerar. Enumeramos de onde? Da extremidade mais próxima da insaturação. Então, vai lá você e pensa. De onde nós começamos a enumerar esse composto? Da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, não é? Então, vai lá, então. Então, tá vendo que lá naquela extremidade lá, começa com a insaturação? Então, é de lá que nós vamos enumerar. Aqui é o carbono 1, depois o 2, depois o 3, depois o 4. Aqui, esse mais próximo da minha mão. Ok? Como é que dá nome? Qual é o prefixo para 4? But. Daí, a novidade aqui é que tem mais do que uma insaturação, tá vendo? Tem 2 duplas, ok? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar os 2 carbonos que contêm a dupla. Então, é o carbono 1, que tem uma dupla, e o carbono 2, que contém outra dupla. Então, vai ficar 1, tracinho 1, vírgula 2, são os 2 carbonos que contêm as saturações, tracinho, e agora nós vamos dizer 2 duplas, ou seja, di, em, mais o hidrocarboneto o, beleza? Então, atente-se a isso, vê se faz sentido. Ó. São 4 carbonos but, no carbono 1 e no carbono 2 tem 2 duplas, e é um hidrocarboneto, ou seja, só tem carbono e hidrogênio. Faz sentido isso? Isso é bem importante. O sucesso do estudo da nomenclatura depende desse passo a passo, entendeu? De compreender cada etapa. Então, precisa dar nome para compostos que são saturados, depois para insaturados, e depois, por fim, para os ramificados, e depois você não precisa dar identidade depois, né? Tipo, aparece um composto, você simplesmente dá nome, porque você entendeu o processo, tá bom? Bom, para a gente fechar, eu coloquei um exemplo aqui
um pouco mais complexo, onde nós encontramos mais do que uma insaturação, nós encontramos duplas e triplas, mas a regra e a forma de fazer é exatamente a mesma. Qual é a forma de fazer? Enumera. Ops, professor, você não falou que era da extremidade mais próxima da insaturação? Sim. Não, mas essa extremidade tem uma tripla e aquela extremidade lá também tem insaturação, no caso uma dupla. Tem alguma que é mais importante? Não, não tem nenhuma que é mais importante. Insaturação é insaturação. Se tudo empatar, a gente costuma usar a ordem alfabética, mas eu vou falar disso um pouquinho mais para frente, lá nos insaturados. Então, por exemplo, se tivesse uma dupla lá e uma tripla aqui, eu ia começar lá pela dupla por causa do infixo em. O E vem antes do I, do IN. E só por isso. Então, se tivesse uma tripla aqui e uma dupla lá, eu ia começar por lá. Não que a dupla é mais importante, mas é porque na ordem alfabética o E vem antes do I da tripla ligação, ou seja, do infixo IN. Mas nesse caso não é o critério. Nesse caso, apesar de empatar, tem uma insaturação aqui e tem uma insaturação lá, naquele canto de lá, naquele primeiro carbono, nós temos, né, outra insaturação próxima daquela extremidade. Mais próxima do que partindo daqui. Né? Partindo daqui, ó. Se você sair daqui, ó, tem uma tripla. Depois no segundo carbono não tem, no terceiro carbono não tem. Lá no quarto carbono tem outra insaturação. Então no primeiro carbono e no quarto tem insaturações. Agora vindo de lá para cá, no primeiro carbono tem uma insaturação e no segundo também. A gente usa o seguinte termo assim, ó. De lá para cá, a sequência é mais insaturada, ou seja, no menor número de carbonos nós encontramos um maior número de insaturações nesse composto. Então a numeração começa de lá para cá, beleza? Deixa eu me localizar aqui, da sua esquerda para a direita, beleza? Tudo bem até aí? Tranquilos? Ok, então quando tiver mais do que uma insaturação, a gente vê onde está a extremidade mais próxima. Se tiver duas se empatar, tipo, tem uma insaturação aqui, tem uma insaturação do outro lado, e elas são equidistantes. Ok, você vê se tem uma dessas sequências é mais insaturada do que a outra. Se tudo empatar, tanto faz de onde você enumera, porque o nome vai ser exatamente o mesmo. Daí, nomenclatura, ó, simples, vai lá, né? 6 carboninhos X. Daí nós temos, opa, esse carboninho aqui, ó, falhou, ó, dá uma olhadinha, tá vendo? Esse hidrogênio aqui, ele está sobrando aqui. Esse carbono já faz 4 ligações, ó, 1 mais 3, 4 ligações. Esse hidrogênio não existe, beleza? Apaga ele aí, não vou editar o vídeo não, só tira ele da jogada aí, beleza? Então faça a correçãozinha que esse carboninho aqui já está feliz, esse carbono não tem esse hidrogênio aqui, tá bom? Passou batido aí. Bom, então voltando, 6 carboninhos X, ok? Daí, olha só, tem uma dupla ligação no carbono 1, uma dupla ligação no carbono 2 e tem uma tripla no 5. Eu posso falar tudo assim, passo a passo, assim, ó. X, 1, em, 2, em, 5, in. Mas a gente pode fazer isso de forma mais concisa, colocar tudo num pacote só. X, 1,2,5, quer dizer, eu coloquei todos os números dos carbonos que têm saturações. Perceba que não é a ordem numérica que eu estou valorizando. Estou valorizando a ordem alfabética. Então anote, você deve colocar essas insaturações em ordem alfabética. Primeiro a dupla, porque é em, depois a tripla, porque é em. Sempre assim, tá bom? Então, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 5. Esses 3 carboninhos têm saturações. Daí eu vou colocar, ó, no 1 e no 2 tem 2 duplas, então esse di é porque no 1 e no 2 tem 2 duplas, e no 5 tem uma tripla, ou seja, o in, e como é o hidrocarboneto, O, certo? Então esse é o X, 6 carbonos. 1, 2, 5, porque no carbono 1, no carbono 2, no carbono 5 tem saturações. Di-en, porque no 1 e no 2 tem 2 duplas, está na sequência. 1 e 2 refere-se ao di-en. E no quinto tem uma tripla ligação. Portanto, o nome do composto X, 1,2,5 dienino. Tá certo? Queridos, espero que tenham gostado, espero que tenham compreendido. Dê um pause, tente fazer uma leitura. Não esquece que esse carboninho aqui, o danadinho, tem um hidrogênio aqui que não existe, tá bom? Tira esse hidrogênio da jogada aí, certo? Espero que tenham gostado, espero que tenham compreendido. Reveja a aula, dê pause, anote, faça anotações
das regrinhas, que isso é bem importante. Sistematize os conceitinhos lá, os prefixos até 4 carbonos, met, et, prop e but, e espero vocês na próxima aula sobre a nomenclatura dos ramificados. Bem importante isso, beleza? Queridos, obrigado pela atenção e até a próxima aula.